Não corrigindo, mas só plotando miada. Mais simples do que a escrita, né? Bom dia. Manifestando aí a satisfação de estar na casa e trazendo talvez um posicionamento um pouco diferente, e eu espero que eu não frustre nem a plateia, nem os seus membros da comissão, porque tem sido extremamente trabalhado, acompanhado a questão do desenvolvimento da infraestrutura, que todos nós sabemos que nós temos uma certa defasagem, tá certo? Provocada por, talvez, insucesso na execução de alguns programas, mas, fundamentalmente, pelo que o doutor Rogério colocou em termos do crescimento e que a gente também, no âmbito da Infraero, confirma, tá certo? Do crescimento da demanda. Então, é possível que o viés que eu adote aqui não seja dos mais convencionais, e talvez até frustre um pouco a plateia e a comissão. Mas vão me permitir insistir nesse viés, certo? Que é o dos ganhos operacionais, certo? Então, só uma rápida passagem aqui pelos meus slides, tá certo? Eu procurei manter o foco no atendimento aos direitos do consumidor, na utilização do serviço de transporte aéreo, incluindo as tarifas de passagens e rotas aéreas, assim como a questão do controle e avaliação das políticas públicas do setor. Numa primeira leitura, aparentemente, Infraero não estaria lotada ou plotada diretamente nisso, mas de forma indireta, certamente, como provedora de infraestrutura, certo? O próximo, por favor. Daí nós demos uma organizada nesse sentido, falando um pouco da Infraero, das suas atribuições, da sua rede, uma leitura do que são os processos de atendimento ao passageiro, uma rápida passagem pelas tarifas aeroportuárias, no caso, tá certo? E a parte que eu diria mais do ganho da gestão dos processos que nós tivemos nos últimos, ou principalmente no último ano, né? Evoluindo aí da questão do próprio CONAERO, o Conselho de Autoridades, a figura da autoridade aeroportuária, o Centro de Gestão de Aeroportos, certo? E a otimização dos processos como meta e como ganho em termos de produção e capacidade. Por favor. Com relação à atribuição da Infraero, essa é a redação última, vindo desde a Lei 5862, que é de dezembro, certo? Com os ajustes da Lei 12462, certo? Basicamente o ajuste aqui da vinculação e da autoridade que delega os aeroportos da Infraero, tá certo? E também os ajustes da medida provisória 551, que basicamente abre aí a questão do parágrafo único, ajustando os 3 parágrafos anteriores. Então, a Infraero tem a finalidade de implantar, administrar, operar, explorar industrial e comercialmente a infraestrutura que lhe é atribuída, hoje pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. A redação original, Ministério da Aeronáutica, que já de algum tempo, certo? Foi encampado, vamos dizer assim, pelo Ministério da Defesa, mantendo-se o comando. Próximo, por favor. Dentro dessa atribuição, o que é que nos cabe nesse complexo sistema aeroportuário nacional, tá certo? Conforme o doutor Rogério lembrou, 720 aeródromos públicos, talvez uns 200 tarifadores, tá certo? A Infraero, em termos numéricos, com menos de 10% desse contingente de aeródromos públicos no Brasil. E a outra ligação, então, nós estamos aí com 66 aeroportos, 32 classificados como internacionais. Desses 32, ou dos 66 também, os
3 que estão nesse processo da concessão, certo? Em vias de ser repassado em termos operacionais para a iniciativa privada. A outra vertente também da Infraero é a operadora de um outro sistema, que é o Sistema de Navegação Aérea, cujo órgão, vamos dizer, central é o DSEA, e os nossos encargos aí em cima de 80 estações de apoio à navegação. O próximo, por favor. Num enfoque um pouco diferente, mas refletindo a mesma tendência de crescimento, o doutor Rogério e a doutora Daniele colocaram mais olhando sobre o passageiro quilômetro, que é o típico indicador da indústria de transporte, certo? Isso aqui é a evolução com o indicador de embarcados mais desembarcados em nossa rede de 66 aeroportos, tá certo? Que a inserção, entrada e saída que nós tivemos na década foram aí, talvez, o aeroporto o chamado regional de Zona da Mata, nas proximidades aí de Juiz de Fora, certo? Que também foi, vamos dizer, devolvido ao governo do Estado, que também fez uma concessão, tá certo? Mas o que é marcante é, de 2006 para cá, certo? Nós com um crescimento de algo em torno de acumulado de 75%, sobre o que talvez tenha marcado o tal do início do apagão aéreo, certo? Tá. Nesse mesmo período, sem grandes ganhos em termos de instalações, tá certo? Aí é que eu tomo o viés da questão, talvez, do enfoque operacional, né? O que é que se trabalhou e qual que é o enfoque básico que tem resultado, se não em níveis excelentes de qualidade, mas uma forma de conseguir fazer frente a esse crescimento. O próximo, por favor. Isso aqui é o aproveitamento de um estudo que foi tradicional na indústria, tanto aeroportuária como de transporte. Só um esclarecimento, por gentileza. Aqueles números aqui de milhões de passageiros, sim, ali você está considerando o embarque e o desembarque, né? Embarque, desembarque e com um detalhe que às vezes foge, tá certo? Para efeito dos indicadores tradicionais na questão do embarcado e desembarcado, os números de conexão estão dentro desses 79 ou 180 milhões, tá certo? Tá? Então, mas aí que eu falo, de viagens por passageiro, no caso, seria metade desse aproximadamente a metade. É aproximadamente isso mesmo. Um número que a interpretação é essa. Quantas pessoas viajaram? Isso, aí é a metade. Aí é a metade. Tá bem. Obrigado. Viu, presidente? Menos que da metade. Menos que a metade, porque se ele está dizendo que conta conexão também, quer dizer, quando ele desembarca e embarca de novo, conta como... É menos da metade. Se nós isolarmos, por exemplo, Brasília, que tem algo em torno de 40% do agregado, certo? De embarcado mais desembarcado, 40% é de conexão, tá certo? Então, o originado e destinado Brasília é bem menor, tá certo? Tá? Muitos passam por Brasília, certo? Fazendo conexões nos diversos voos. Eu peguei números da Infraero e eu estava trabalhando com um número para 2011 de próximo de 80 milhões de passageiros no ano de 2011, 65 milhões no ano de 2010 e 50 e poucos milhões de passageiros no ano de 2009, que já é um número que o crescimento, obviamente, é muito parecido percentualmente, né? Mas é porque é um número interessante para nos comunicarmos com a população. Sim. Quantos milhões de passageiros estão viajando por ano ou crescendo.
Senhor presidente, eu também gostaria de ver uma comparação, porque você faz comparação com a média mundial, é uma coisa. O Brasil tem que ser comparado com os países que estão hoje emergentes. Nós temos que ver essa comparação com a China, né, com a Índia, não com a taxa mundial, com os países que se assemelham ao nível de crescimento que o Brasil está tendo. Aí sim é a comparação. Se comparar com a taxa mundial, onde o mundo está um franco decréscimo, não tem, na minha avaliação, referência nenhuma. Eu estou me referindo à exposição que a Daniele fez, ou o próprio Rogério, em que se compara o Brasil com a taxa mundial. Ainda tem que se comparar o Brasil com os países que estão na mesma linha ou proporcionalmente do desenvolvimento. Só para deixar claro que isso não passou desapercebido aqui no Senado. Bom, então, esclarecendo, esses números realmente incluem, certo, o tráfego chamado de conexão. Certo? Há como a gente fazer uma segregação. Nós temos como buscar na origem dos dados as informações dos efetivamente embarcados, como se fossem de origem naquela localidade, tá certo? Tá entendido? Porque claro, a pessoa desembarcou, esperou 3, 4 horas, pegou outro voo, eu estou considerando que é um outro voo. O problema todo é que eu só queria separar o embarque e o desembarque para que pudéssemos ter uma noção de quantas viagens, né, foram feitas por brasileiros. Então, aí um número chega perto desse que foi a própria Infraero que passou. Os 80 milhões aí não está distante, não, certo? Porque aí o gap de 20 milhões pode estar nesse tráfego de conexão. Né? Sim, então, tanto o IATA como a CI, que são os órgãos internacionais representativos das empresas aéreas e dos aeroportos, tiveram se aprofundando, de repente até mais puxado pela própria IATA, mas num trabalho conjunto, um programa que eles chamaram de Simplificando a Viagem do Passageiro, e identificaram aí o tal do fluxo ideal para o passageiro, tá certo? Isso pautou uma série de ações ao longo da década passada, a respeito de transações e cuidados no processo e no atendimento aos passageiros, tá certo? Transação de informações, certo? Com os diversos órgãos. Basicamente, uma tradução. Talvez tenha algum engano, tá certo? Mas basicamente isso, e 4 frentes de cuidados nessa otimização, certo? Eu pediria... Então, são as próprias empresas aéreas, as linhas de ação, ao próximo, os passageiros, os controles de governo, as agências, e subsidiariamente também, o 4º, por favor, certo? O tráfego e fluxo de bagagens, tá certo? Então, são, vamos dizer, 3 entes bastante atuantes nessa eficientização dos processos, certo? E que, adicionalmente, aí agora, leitura talvez mais ambiente Brasil e ótica da própria Infraero, o que é que nós provemos em suporte a esse fluxo? Eu pediria aqui o próximo, certo? Então, eu não vou me aprofundar em termos de comentários, tá certo? Mas, basicamente, as instalações físicas, o próximo, certo? E os espaços para que esses processos ocorram no ambiente aeroportuário, certo? Na bagagem, lembrando que há um outro agente que é característico na nossa indústria, que são as empresas de serviços auxiliares, certo? Por favor. Certo? Basicamente nesse processamento, tanto de conexão como de... Certo? E o fluxo de desembarque, certo? Algo semelhante. Por favor. Certo?
Comentário que é bastante interessante que se diga, algo também bastante sensível nessa qualificação dos serviços, certo? É com relação aos informativos de voos, tá certo? Eu acho que é interessante dar uma estressada no seguinte: a Infraero, o operador aeroportuário, é responsável pela qualidade na disseminação da informação dos visuais, dos visores e monitores, tá certo? Agora, a qualidade da informação, do conteúdo, nós dependemos essencialmente dos operadores de transporte, portanto, empresas aéreas, certo? E isso está se buscando em termos de integração, formas de buscar confirmações, certo? Mas sobre a informação, aquela a ser divulgada, tá certo? Nós necessitamos da presença extremamente pontual, vamos dizer assim, dos operadores de transporte. Presidente Hollenberg, é que é oportuno. Sandro Moca. Quando eu entendi o que ele disse, eles são responsáveis pela disseminação da informação, mas a qualidade. Eu vou dar só um exemplo que aconteceu comigo, aliás, acontece. Um voo aqui da Avianca para Campo Grande, que inicialmente era 20 horas, aí que sai ali, está para 21. Aí você tem até uma outra alternativa na outra companhia. Só que sai às 10. Aí eles, das 21, eles vão para... Não, 22h30. Resumindo, senhor presidente, eu embarquei 1h30 da manhã. Isso não é uma única vez. Então, essa qualidade de que eu entendi o que o Luiz está dizendo. A minha pergunta, só para não deixar passar, o que acontece quando uma operadora fornece uma informação como essa, e na prática eu chego a pensar, senhor presidente, que é exatamente para enrolar o passageiro que está lá, ou para não pagar a acomodação, ou então até para que ele não se acomode numa outra empresa, porque ele teria alternativa. Só que você fica assim, não, daqui 1 hora, daqui a 40 minutos, e aquilo vai, e você fica igual bolacha em boca de velho, vai para um lado, vai para o outro, e ninguém te dá informação. É verdade, isso que eu estou dizendo para vocês é uma realidade. As pessoas ficam ali, uma barata que levou uma chinelada, porque você não sabe para onde vai. É um negócio impressionante. Eu estou só colocando, eu entendi isso, mas eu acho que aí a Infraero tem que penalizar a operadora que, ao fornecer uma informação, e na prática você constata que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é uma embromação, é um negócio que não faz sentido. Desculpe estar falando dessas coisas, mas quando você está dentro do avião, você é senador da República, e entra mais 100 pessoas, as pessoas ficam te olhando, tipo assim, e aí, vocês não vão falar nada? Não vão reclamar de nada? E o comentário é o mesmo, vocês vão ver o que vai acontecer na Copa do Mundo. Todo dia você escuta praticamente isso nos voos. Continue, por favor, doutor Miro. Ok. Mas então, esse cenário, aparentemente, eu acho que também, na realidade, bastante complexo, tá certo? É onde eu estou puxando a nossa apresentação aqui, tá certo? O próximo, por favor. Aí, da mesma forma, a participação das empresas aéreas na parte de manuseio de bagagens, certo? Das empresas de serviços auxiliares também. Na questão tarifária, certo? Que é um outro derivativo, tá certo? Tem aí todo o embasamento legal, mas basicamente o que compõe hoje as tarifas aeroportuárias é a de embarque, que é devida diretamente pelo passageiro, e temos aí o recolhimento via empresas aéreas, certo? Pouso permanência é da empresa aérea, e a tarifa de conexão também de empresa aérea, tá certo? E aí a regulamentação que respalda aí, tá certo? A mais recente, a questão da Resolução 180, que dispõe a respeito da atualização dessas tarifas, certo? O tal do fator X, certo? E o incentivo ao ganho de produtividade que está agora inserido no modelo básico da 6.009. Tá certo? A próxima.
certo? Aí só como informação, fonte aí o Anuário Estatístico de 2010, certo? As tarifas aeroportuárias sobre o custo da indústria, certo? Próximo, certo? Historicamente, a gente vem se mantendo aí entre 1,5% e 2%. Na realidade, em 2010, esse custo das tarifas aeroportuárias para a indústria, ou na composição do custo da indústria, tá certo? Foi algo em torno de 1,98 ou 95, tá certo? Ali no diagrama, chegando a 2%. Tá? E aí o agregado com as tarifas de comunicação, certo? Chegando a algo em torno de 5%. Por gentileza, senhor.